Olá! No nosso webinar de hoje, a gente vai tratar de um assunto que é muito recorrente no nosso dia a dia, que é o valor do intangível. Muitas das vezes, a gente tem os clientes que nos perguntam, depois desse valuation que vocês realizaram, o valor da minha marca já está incluso nesse valor que vocês calcularam? Ou quando a gente está fazendo uma disputa societária, existe aquela patente, essa patente, quanto é que ela vale? Qual que é o valor do preço disso? E então, para a gente nos auxiliar a debater sobre esse tema, a gente convidou hoje o Rui Gomes, que é o sócio-diretor da Moore. Ele é economista, formado também em ciências contábeis, membro do Ibracon e diretor executivo da Moore Brasil, que é uma das referências aí mundiais em auditoria, controladoria, outsourcing, e deve ser, com certeza, a pessoa ideal para nos passar um pouquinho da experiência dele. Eu acho que o tema é muito longo, Rui, para poder falar, mas também da vivência. Deve ter vários clientes, assim como passam para a gente, vocês também devem ter vários clientes aí que têm essa dúvida do que é o intangível, como que a gente avalia esse indivíduo, Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e dividir com a gente um pouquinho da sua experiência aí. E se você puder começar com esse tema, o que é o intangível, de fato, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que esse bate-papo nosso aqui vai ser importante, porque estamos tratando aí de um tema que a gente pode chamar de recente, nas normas contábeis brasileiras. A Lei 11.638, que introduziu a figura do ativo intangível no balanço das empresas. Depois veio o CPC 04, que já passou por algumas revisões, e que vem então trazer realmente um detalhamento para a gente poder conhecer um pouco mais dessa norma. Então, a gente fala o que é um ativo intangível, A norma fala lá que é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. E existem três características essenciais para que um ativo seja considerado, ou um bem seja considerado um ativo intangível. Que ele seja identificável, controlado e gerador de benefícios econômicos futuros. O que seria essa figura, então, do controlado, O controlado é aquele ativo em que a entidade tem um determinado controle sobre ela. Ela tem um poder sobre a geração de benefícios econômicos futuros desse item, desse ativo. Nós vamos falar um pouquinho mais, porque essa questão do controle ela é fundamental, e muitas das dúvidas surgem em função disso. O que é controlável, o que não é controlável. O que significa um ativo controlável, um bem controlável. Eu detenho o poder e o controle para a geração de receita desse intangível, desse ativo, uma relação de clientes, um conhecimento técnico, como é que eu realmente posso ter a certeza de que eu detenho o controle. Falando um pouquinho do identificável, é a necessidade de ser um ativo separável, É aquele ativo que eu consigo separar da entidade, do valor da entidade ou de outros bens da entidade, e com isso eu posso gerar recursos, gerar valor através dele, mediante venda, locação ou alguma outra forma de geração de benefícios. E o benefício econômico futuro, que é exatamente isso, a possibilidade de gerar renda através de receita, de locação, renda através de venda de produto, de serviço. Ali a gente tem então a geração das receitas. Então eu acho que esses são os três pilares importantes para que a gente deve entender e considerar quando vai tratar de um ativo intangível. E aí a gente vai ter ali alguns ativos intangíveis que são clássicos, Rui? Marca, eu acho que é o que a turma mais fala, Marca, patente, Software, o direito autoral. Esses são talvez os ativos intangíveis típicos, aqueles que são padrão e talvez, podemos dizer, também indiscutíveis, porque uma empresa que detém uma marca e a marca é dela,
e ela tem condição de eventualmente vender essa marca, gerar receita, ela tem o controle, tem a identificação e tem a capacidade de geração de receitas, né, de benefícios econômicos futuros. Mesma coisa no software, né, uma companhia que desenvolve, adquire um software e aquilo passa a ser uma propriedade dela, então ela tem essa característica. E essa questão do controle, né, tem muito a ver com o direito legal, o direito autoral. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira de clientes, uma carteira de clientes vai ser considerado um ativo intangível? Depende. Se eu tenho o controle de que futuramente eu posso gerar benefícios econômicos com essa carteira de cliente, ou seja, eu tenho alguma garantia, eu tenho alguma segurança, eu vou poder reconhecer isso. Algum conhecimento técnico, algum conhecimento científico, a entidade tem aquele conhecimento, mas ela tem um direito autoral sobre aquilo? Ou ela não detém esse controle, esse direito, e com isso ela não pode se assegurar como um ativo intangível? Então a gente vai sempre passando aí por esses três conceitos. Né? Ou seja, não é só colocar lá no balanço que o meu ativo, minha marca vale tanto, ou que estimo que a minha patente tem um valor de X porque o mercado vale tanto, então vou colocar lá. Eu tenho que ter algumas subsídios ali para testar que aquilo realmente é um ativo intangível e realmente para fins de auditoria, para fins fiscais, contábeis, eu posso lançar isso como ativo. Exatamente. E aí, entrando um pouquinho nos ativos abstratos, ativo intangível já é abstrato, né? O tema já é um tema abstrato. Já é um tema abstrato, né? Isso. Mas entrando um pouquinho nisso, a gente tem alguns que são polêmicos, né? E que eu vou lembrar aqui de um cliente que queria avaliar a qualificação dos funcionários. Que ele criou todo um sistema, fez um POP bem feito e hoje ele tem um padrão de atendimento, né, destes funcionários que ele considera que isso é um diferencial no mercado e que isso deveria ser avaliado. Isso é intangível? Olha, primeiro a gente entra aí nos três pré-requisitos que a gente falou, né? E essa equipe, ela é uma equipe que desenvolveu, mas amanhã como é que é? Esse pessoal pode sair e isso permanece ou não permanece, né? Eu consigo controlar o funcionário? Isso não, aí. né? Eu vou controlar até onde existe um controle sobre uma equipe de profissionais. Então, muitas vezes, barra nesse aspecto do controle. Depois a gente vai passando um pouco também sobre o aspecto de precificação disso. Né? Nós vamos falar depois um pouquinho aqui sobre como precificar um ativo intangível. E é importante, Rodrigo, a gente, desde o início, separar, quando a gente está falando de ativo intangível, dois que estão dispostos, inclusive, em normas distintas. O ativo intangível, que é desenvolvido internamente ou adquirido internamente, que ele basicamente é regulado pelo CPC 04, do ativo intangível que é gerado numa combinação de negócios, né, que é o famoso goodwill, que ele tem uma norma específica. Né? Então, em algumas situações, no aspecto de goodwill, eu consigo caracterizar e registrar isso, porque eu, inclusive, tenho alguém pagando por aquele intangível, eu consigo demonstrar e gerar valor por aquilo. E quando há uma geração interna, um registro interno de um ativo intangível, aí às vezes a coisa já é um pouquinho mais complicada, sobretudo na questão da precificação desse ativo. E esse tema ele é interessante, né? A gente já fez um outro webinar falando sobre combinação de negócios, CPC 15, mas, quando a gente falou sobre o goodwill nada mais é do que o valor dos intangíveis que não foram separados, né, e que compõem um conjunto de valor que alguém está disposto a pagar mais sobre aquilo. Né? Porque se ele for separável, ele vai estar destacado e vai vir como um ativo intangível. Então, esse que é interessante, né? O goodwill, ele é um ativo intangível do ponto de vista de um PPA, né? Eu vou identificar ele, eu vou mensurar ele, né? Eu vou colocar lá,
mas ele como essência ele não é um ativo intangível, né? Ele não... Ele é uma espécie diferente de ativo intangível. O goodwill está lá previsto na Lei 6.404, depois da 11.638, como sendo um exemplo de ativo intangível, mas ele é um conjunto de outros ativos separáveis e não identificáveis naquela empresa que foi objeto da combinação de negócio. Então, aí nós estamos tratando de uma norma específica, né, que não é o ponto principal da nossa conversa aqui hoje, mas acaba interagindo uma coisa, interferindo, e às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão dessa situação. Acaba virando tudo ágil, né? Na figura, né, na hora de discutir. E aí entrando então um pouquinho das metodologias para fazer a avaliação desses ativos, né, intangíveis. Vamos lá, marca que a gente fosse colocar. A gente vai seguir mais ou menos o que é abordado no CPC 46 ali, de valor justo, nas abordagens de renda, custo e de mercado. Como é que essas metodologias de avaliações elas se desenvolvem ali? Rodrigo, o CPC 04 ele traz duas formas de valoração de um ativo intangível, de precificação. Dois métodos, né? O método de custo e o método de reavaliação. Mas apesar do método de reavaliação estar ali previsto na norma, ele também determina lá no item 75, há uma determinação expressa de que, se for permitido por lei essa valoração ao valor justo de mercado, só que a 11.638 não permite a avaliação ao valor de mercado de ativos imobilizados ou intangíveis, né, os ativos tangíveis e intangíveis. Então a gente acaba caindo sempre na necessidade do registro com base no método do custo. E o custo é realmente, como o próprio nome diz, o que eu tive de custo para constituir ou para gerar ou para adquirir aquele ativo intangível. Então, uma marca, né, que foi um exemplo interessante que você colocou, ela às vezes tem um valor de mercado muito alto, ela foi desenvolvida, mas para o registro contábil desse ativo intangível eu tenho que partir para o método de custo. Então, o que me custou efetivamente, o que eu consigo demonstrar que eu tive de custo para constituir aquela marca. Eu paguei taxas de registro, eu paguei empresas para desenvolvimento daquela marca, tudo aquilo que eu consigo mensurar e demonstrar que compôs o custo vai estar fazendo parte do meu ativo intangível nesse grupo de marcas. Mas o que o mercado entende que vale, o que seria o valor justo, aí a gente já cai para uma restrição normativa que não nos permite. De como colocar. Isso, né? De como fazer esse registro. Rui, então, entendendo um pouquinho aqui do que você acabou de falar, existe uma diferença ali, né, no que é o reconhecimento do ativo intangível do ponto de vista contábil, né? É onde, o que você estava falando, eu deixo de lançar, exemplo da marca que a gente estava falando agora, eu deixo de lançar o que eu estou despendendo financeiramente ali para a constituição dessa marca como despesa, como muita empresa faz, e eu começo a lançar isso como investimento. Ou seja, eu não vou ter o reflexo na DRE, eu vou ter o reflexo no fluxo de caixa e no balanço da empresa. Isso. Né? Esse para reconhecimento contábil, então eu tenho que fazer por custo. Né? Ou seja, eu estou mais... a precificação ela é mais concreta, ela é mais fácil de mostrar ali o quanto realmente não o quanto que vale, né? Mas o quanto que eu gastei para poder colocar, e dentro da abordagem de custo até, que é uma das abordagens do CPC 46, né? Ele está colocando ali o quanto que alguém que fosse constituir uma marca, né, um intangível igual ao meu, o quanto que ele gastaria para chegar até aquela fase onde é que a gente está. Né? Mas existem também outras situações aonde a gente tem que levantar o ativo intangível. Né? E aí, como é que seria essa metodologia que a gente colocaria? Né?
Se a gente for para um PPA, se a gente for para uma apuração de haveres, né? Também é metodologia de custo ou abre margem para a gente poder utilizar a abordagem de mercado, a abordagem de receita? Como é que funciona ali no dia a dia, na hora que você tem que fazer a auditoria desse processo, né, do PPA? A auditoria de ativo intangível tem sido um desafio muito grande, né, por toda a subjetividade e a questão abstrata ainda da norma, e também pelo fato de você depender muito de geração interna de documentos para comprovação desse ativo. Então, antes de a gente chegar lá no PPA, quando a gente fala primeiro como precificar e em que momento que você pode começar a registrar um ativo, um gasto como um ativo intangível e não como uma despesa, né? Que é um ponto importante que você citou, a gente precisa saber a partir de que momento que esses gastos, esses custos que eu tenho, eles podem ser registrados como um ativo intangível e até que momento, né, que eu vou ter esse ativo. E aí seria interessante talvez a gente abordar a questão da fase de pesquisa e fase de desenvolvimento que estão previstos no CPC 04. Então, é uma linha tênue às vezes, vai variar muito de caso a caso, de empresa a empresa, de cada ativo, mas normalmente para você desenvolver um ativo intangível, você primeiro, seja um jogo, um software, um sistema, ou mesmo se você for querer criar uma nova marca e tudo, você normalmente tem uma primeira etapa, uma fase, em que você está ali, o que se chama realmente fase de pesquisa, fazendo ali alguns testes, alguns experimentos para verificar se aquilo realmente vai ter aquela consistência lá da geração de benefícios econômicos futuros, se eu vou ter controle, se ele vai ser identificado. Essa fase de pesquisa, você ainda não pode ativar, tem que ser registrado como despesa, essa primeira etapa. Depois a gente chega num determinado momento em que a empresa passou por um segundo momento em que ela chegou à conclusão de que aquele produto, aquilo que ela está criado, realmente vai se tornar um ativo e ela vai gerar receita com aquilo, vai gerar recurso. Então ela passa para a fase do desenvolvimento. E durante essa fase de desenvolvimento, todos os gastos que ela tem ali com pessoal, com contratação de terceiros, com materiais, tudo aquilo que compõe o desenvolvimento daquele item, daquele produto, daquele ativo, vai compor o seu custo. E aí a gente tem diversas situações que a norma prevê que podem e algumas situações que não. Por exemplo, o gasto para depois para venda, para propaganda e tal, isso não é considerado um ativo, isso já é despesa realmente. Então, o plano de negócios bem definido, bem estruturado sobre o que é aquele ativo, como é que se vai gerar receita com ele, a partir de quanto, e que custos, que gastos, e que etapas que eu tenho que passar no meu processo para gerar esse produto, tudo isso vai ser a composição do meu custo. E aí chegando na questão, às vezes, né, do que você levou, do PPA, aí a gente já tem uma situação diferente, né, porque eu estou começando a fazer um levantamento e uma identificação de um valor que o mercado vai enxergar para aqueles meus ativos. E aí eu já passo do item valor de custo para um possível valor de negociação. E aí alguns ativos que eu não consegui identificar ou separar como meu intangível, eles podem aparecer. E outros, eles vão ter um valor diferente. Né? Então aí a gente parte e a gente começa a chegar naquele porquê, porque eu estou me preparando para uma possível negociação, alguma combinação de negócio, alguma mais-valia que vai ser gerado por algum dos meus ativos, né, dos meus ativos intangíveis. E aí eu vou precisar de laudos também, muito bem elaborados, fundamentados, estruturados, para fazer essa identificação. E aí até recordando um pouquinho, esse tema intangível é interessante que ele também pega vários outros temas ali que a gente acaba abordando, né? Então tudo passa pelo intangível. Mas se a gente voltar um pouquinho da combinação de negócios, essencialmente o que a gente vai ter que avaliar ali
é a diferença do valor de custo com o valor justo, onde eu identifico que é o mais-valia, com a contraprestação, que é o goodwill. O quanto que o investidor, né, a empresa que adquiriu o controle daquela outra empresa, o quanto que ele enxerga que vale a mais ali, né, em cima do valor justo da operação. E nessa linha do valor justo, os intangíveis também, quando não são previamente identificados no balanço da companhia, a empresa que está fazendo a avaliação, está fazendo o PPA, ela deve identificar o intangível, por mais que não seja contabilizado aquilo dali, ele deve identificar para poder chegar no mais-valia correto da empresa. Né? Perfeito. Se a gente pensar bem, né, o que gera a efeito do mais-valia e o goodwill, basicamente tem isso em função dos intangíveis. Né? Porque Sim. Aquilo que é um ativo tangível da empresa também tem uma diferença, né? Porque às vezes você tem lá, por exemplo, itens de ativo imobilizado, que obrigatoriamente também tem que estar preço de custo na contabilidade, e eles têm um valor de mercado maior. Então ali você, quando faz o valor justo, você já gerou ali uma mais-valia. Né? Mas quando a gente foca sobretudo no goodwill, que é um ativo, por isso intangível, ele normalmente vai abranger ali intangíveis que muitas vezes não se encontram realmente ali registrados por uma questão às vezes histórica, né? Porque a empresa, em determinado momento, ela, ou por opção, ou por desconhecimento, ou por uma situação qualquer, ela registrou aquilo como despesa e aquilo passou a ter um valor num determinado momento e ela não podia voltar lá mais e registrar aquilo mesmo para resgatar um valor de custo antigo, porque esse é um outro problema. Se eu na minha contabilidade hoje detecto que lá no passado eu tive alguns gastos e que esses gastos ajudaram na época da pesquisa ou em uma situação específica a compor um intangível, né? Eu não posso agora vir aqui e registrar isso como o ativo intangível. Mas ele tem um valor, e por isso que os laudos precisam demonstrar. Né? E fundamentar essa parte. E aí quando a gente entra nessa questão, vou ficar um pouquinho ainda no PPA, que eu acho que é onde a gente tem a parte do intangível, ele diferencia muito de um laudo bem feito e de um laudo que pode vir a dar problema no reconhecimento, no uso do ágio, né? No uso do goodwill para fins fiscais. Né? Não é só pegar a contraprestação, que é o valor pago, e com diferença com o valor patrimonial, e aquilo tudo é goodwill. Né? O mais-valia, ele tem toda uma regra, né? Tem todo um protocolo a ser seguido ali para a gente chegar. Né? E eu acho que nessa fase a gente vai ter vários intangíveis ali, que geralmente a turma não se atenta a ele. Né? Exemplo do non-compete, né? Que acaba que é um ativo intangível do ponto de vista do PPA, que ele está, não sei se você concorda comigo, que eu estou tirando, se eu não tivesse non-compete, esse sócio que está saindo, ele poderia abrir um negócio muito semelhante ao que eu acabei de adquirir, né? E ele competir comigo, né? E eu teria uma possível perda de receita, de resultado em função disso. Né? Aí a gente tem que tomar cuidado se a gente está falando que um non-compete ele é evitar ter uma perda, ou uma perda de mercado, uma perda de cliente, né, de receita, ou se ele é um gerador de algo a mais. Né? Porque a gente tem que pensar que num PPA eu já tenho ali os meus ativos, né, passivos da entidade, e eu vou registrar o algo a mais. Então, se isso vai me gerar uma possibilidade de um aumento de ganho de receita, eu estou falando de repente de um intangível a ser considerado ali nesse lado. Mas se ele só está me protegendo de uma perda, ele não entraria. Porque aí, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte: olha, um sócio está saindo, se ele virasse meu concorrente, a minha receita de X cairia para X menos alguma coisa. E ao fazer o non-compete, eu estou mantendo o meu X.
Então não estou gerando algo a mais, estou deixando de ter uma perda. Ou seja, ele seria mais numa lógica da reserva de mercado. Eu estou exatamente. protegendo, estou permitindo que eu cresça mais ali em função do non-compete. Exatamente. Bacana. Aí marca a gente já falou, patente também entra no jogo, né, da avaliação, enfim. Então a gente tem que ir tentando identificar o número máximo de intangíveis ali dentro da situação. Por isso que é importante, nesse momento, entender qual que é a atividade da empresa, né, o que o comprador identificou ali de ganho, de benefícios que ele pode ter, né? Porém, sempre lembrando que é cálculo feito por saída, não futuro, né? Enfim, aí entra um pouquinho da complexidade que a gente vê de vez em quando na norma, que para calcular o mais-valia eu posso utilizar a abordagem de receita para alguns intangíveis, devo, né, para utilizar isso. E quando eu estou utilizando a abordagem da receita, que é o fluxo de caixa descontado na maior parte das vezes, eu estou projetando a capacidade daquele ativo de gerar caixa futuro. Isso não é muito contraditório com a métrica de que eu tenho que avaliar no PPA a valor de saída e não a valor futuro, uma vez que eu estou utilizando a análise de receita? A gente está entrando agora já num ponto de discussão mais teórico. Qual que é a sua, como é que chama? A sua visão sobre isso aí? O que você imagina? A gente tem assim, né, opinião às vezes pessoal e o que a norma determina. Então, eu acho que a nossa abordagem e a nossa explanação para os nossos colegas, ela tem que ser sempre em cima do que a norma... até a gente batendo um papo hoje mais cedo, comentando sobre a questão de o ativo intangível, quando deve, quando não deve, a despesa. Na verdade, a gente tem que sempre procurar não o que é o mais conveniente, mas o que é o correto de acordo com a norma, né? Então, no PPA a gente tem situações específicas em que você deveria, de repente, ter uma projeção futura, não só de repente de receita, mas também de redução de gastos, de custos, porque numa operação e a geração de um goodwill, né, ele pode ser em função de uma expectativa de receita, de aumento de receita, como também de uma geração maior de resultado, né, de resultado futuro. Mas especificamente nós estamos falando aqui de um item que a norma determina valor de saída, né? Então, nós aqui na condição de auditores temos que nos colocar siga a norma. E coloca. Isso aí. A gente gosta, quando chega nesse tema, esse tema a gente tem muita pergunta quando a gente está fazendo a apuração de haveres. Que aí o sócio que está, o sócio retirante, geralmente ele não entende a diferença de quando a gente está calculando o valor futuro mais a valor de saída com o cálculo do valor de mercado. Né? E a gente acaba falando, olha, o que a gente entende que a norma quer dizer quando ela fala a preço de saída. A gente entende que é tudo que a atividade gerou de ativos e passivos até hoje, até a data da resolução, até aquele momento, né? E o que ela gerou até hoje é a capacidade destes ativos em gerar caixas. Pode ser caixa futuro, né? Mas a capacidade que todo esse conjunto, toda essa sociedade teve nesse momento, colocou. Quando a gente está avaliando a mercado, o investidor ele já não pensa em simplesmente todos os ativos e passivos identificados até aquele momento. Ele já está olhando sinergia, ele já está olhando outros aspectos que vão gerar mais caixa do que propriamente dito os ativos que existem hoje na atividade. E por isso que ele paga um valor acima do que o valor justo daqueles ativos, né? Porque para ele pode fazer sentido essa operação. E por isso que geralmente a gente vê que tem a diferença que quando a gente está na apuração de haveres
a parte que está saindo fica brava com a gente, que é falar que, seguindo a norma, né, pelo balanço de determinação, vai existir substancialmente um valor, uma diferença entre o valor da apuração de haveres com o valor de mercado. Né? Então, pode acontecer de apuramos aqui que uma sociedade tem as ações, conjuntos de ações do sócio que está saindo, do acionista que está saindo, vale 5 milhões e 15 dias depois a empresa vender a mesma quantidade de ações a 50 milhões. Não estou exagerando, obviamente, nunca vai ter essa diferença tão grande, né? Mas que vai existir sim uma diferença entre valor de mercado com o valor do preço de saída. Né? Sobretudo porque você citou algo importante, né, que você está avaliando aquela condição atual. Né? De repente, um investidor que vai estar adquirindo o controle daquela companhia, ele vai ter na condição dele, seja uma empresa maior, que eventualmente vai ter uma redução de estrutura de back-office, que vai ter uma capacidade maior de colocar o produto no mercado, maior distribuição, maior capacidade de propaganda, etc. Então, sim, ele tem uma visão ali, para ele o valor de mercado extrapola um pouco do que foi o objeto ali da avaliação naquela condição atual. Né? Nós estamos fazendo uma avaliação, nesse caso está sendo feita uma avaliação partindo das condições atuais. As premissas são a situação do passado até hoje. Né? E aí existe numa situação como essa fatores que podem variar dependendo inclusive de quem for o possível investidor ou pessoa adquirente. Né? Isso aí vai ter variação de visão. E que também se baseia em expectativas, que não quer dizer que vão se confirmar. Né? Claro, não quer dizer que todo mundo, quando faz uma operação dessa, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ter confirmado que aquele valor que ele estimou lá atrás. Por isso que existe o império. Isso aí. Para poder ver se foi bem precificado, né? Exatamente. A gente tem que fazer os testes de recuperação dos ativos. Entrando mais dentro dos ativos que foram identificados, que foram contabilizados. Né? Como é que funciona a depreciação desses amortização, desculpa, desses ativos, né? Como é que existe, enfim, regra, como é que funciona isso? A partir do momento então que a gente teve o registro do ativo intangível, ele atendeu lá aquelas condições que a gente falou de identificável, controlável, gerador de benefícios econômicos futuros, a precificação dele foi feita lá da forma adequada de custo. A gente precisa então trabalhar na definição se esse ativo tem uma vida útil definida ou não. E aí a gente vai cair nessa figura de ativos com vida útil definida são amortizáveis e ativos que não têm vida útil definida estão sujeitos a teste de impairment, de recuperação. E como é que se define? Isso também é mais um item complexo. Não é algo exato. Como é que eu vou determinar se aquele intangível ele tem uma vida útil, eu consigo determinar uma vida útil para ele ou não? Né? Bom, aí vão ter que ser feitas análises para verificar onde é que ele se enquadra mais. Então, aquele que tem a vida útil definida, normalmente é porque eu tenho uma certa limitação do prazo ou do tempo de geração de caixa por aquele ativo. Seja qual for a forma de geração, né, de benefício econômico, ao ter aquele ativo pronto, eu consigo determinar que durante um prazo, que pode ser número de anos, 5, 10 anos, esse limite pode ser o tempo, o limite pode ser uma capacidade de geração de produtos. Eu tenho um determinado ativo que vai gerar um limite de 100 mil unidades, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou fazer depois então, a minha amortização seguindo esse critério. E o ativo que eu não consigo determinar, então, uma vida útil. Eu não conseguia, quando tive esse ativo pronto, porque o ideal é que se procure estudar e definir isso, né, para que a gente possa passar por um processo de amortização. Mas quando eu não consigo definir, eu vou para um segundo critério, que é anualmente testar a recuperabilidade daquele ativo, a capacidade de geração de caixa dele se continua se confirmando.
Avançando aqui um pouquinho então, né, o ativo com vida útil definida, aquele que a gente falou que a gente vai amortizar. Né? A gente tem lá na norma contábil, no CPC 04 e no regulamento também do imposto de renda, a previsão para essa amortização. A gente tem alguns métodos, alguns critérios que vão ser definidos. O primeiro, mais comum, é o linear, é aquele em que a gente chamava de linha reta, né? Em que a gente foi definido 5 anos, 8, 10 anos de vida útil, então eu vou fazer um cálculo mensal ali, proporcional, né? Então eu vou ao longo do período amortizando até chegar ao ponto zero lá, quando atingir o número de anos. Mas às vezes também pode ser o cálculo de método decrescente, em que a amortização começa maior e ela vai reduzindo. Pode ser também, igual eu disse, ser em função de unidade produzida ou de receita gerada. Eu tenho um ativo que tem uma previsão de gerar 10 milhões de receita. Então todo mês eu vou ver quanto que eu gerei de receita em proporção à minha estimativa dos 10 milhões e vou fazer a amortização baseada nesse percentual. E aí, também falando um pouco do ativo com vida útil definida, de amortização, que momento que eu começo a amortizar? Né? Quando que eu começo? Então, a norma determina quando aquele ativo ele está na condição de uso previsto pela entidade. Então, a entidade entende que a partir daquele momento ele vai começar a gerar receita, ele já está na forma, na condição de produto pronto realmente, de algo pronto. Exemplo, durante o período de desenvolvimento eu vou reconhecendo, mas eu não faço... Não começa, não amortiza. Vai ativando durante o desenvolvimento e naquele momento em que a entidade chegou à conclusão que dentro do plano que ela desenvolveu ali de negócio para aquele ativo, ele está pronto, né? Realmente ele já está na condição ideal, ele vai estar inclusive em condição de começar a gerar receita, né? Eu começo a fazer a amortização daquele ativo. E vou amortizar até o momento em que ele vai ser colocado como um ativo para venda, vamos dizer assim, porque ele completou ali, vamos dizer, o seu ciclo normal de geração de receita e eventualmente eu posso colocá-lo à venda ou não. Aqui eu acho que vale também tratar um pouco da questão de valor residual, sabe, Rodrigo? Porque essa é uma dúvida comum, porque as novas normas elas determinaram, né, que inclusive sempre que não só para o ativo intangível, mas para o imobilizado, é importante que se determine um valor residual. Sim. E o que é o valor residual? Né? É quanto é a expectativa de no momento em que eu parei de usar aquele ativo, por quanto eu ainda devo vender, quanto o mercado estaria sujeito a pagar. No caso do ativo intangível, o CPC 04 ele fala que regra geral é zero, porque o entendimento geral é que quando eu chegar lá no ponto final, esse ativo não tem valor, eu amortizei ele todo. Ele é suscetível à revisão de vida útil? Revisão de vida útil. Aliás, durante todo o período de vida útil desse bem, recomenda-se que seja feito, pelo menos anualmente, uma revisão se aquela estimativa de vida útil dele feita lá no momento zero da amortização, ela permanece. Porque pode ser que no primeiro momento se estimava que aquele ativo ia gerar receita, por exemplo, um software, alguma coisa assim, durante 4, 5, 6 anos, e no meio do caminho surgiu um concorrente, surgiu algo novo, e aquele ativo de repente perde valor total. Sim. Ou diminui a capacidade dele de geração de receita. Então, você pode e deve fazer essa revisão. E quando a gente estava falando de valor residual, eu só devo reconhecer valor residual se desde lá da origem, ou quando eu estou fazendo a revisão, eu já tenho uma garantia de que tem um terceiro interessado em adquirir aquele meu intangível ao final da minha utilização, ou que eu tenha um mercado ativo, existe um mercado ativo de compra daquele tipo de intangível que eu tenho, então ao final eu tenho uma segurança de que eu vou vender, e com uma capacidade de precificar isso aí, qual seria esse valor residual. Se eu atender essas condições, a minha amortização ela vai ser feita sobre o valor do meu ativo intangível menos o residual. Caso eu não tenha, eu vou fazer a amortização total durante o período de vida útil, que, como você bem disse, deve ser revista anualmente, ou quando algum indicador de mercado, de uma situação que muda essa condição. E aí, entrando no que não é
que ele não tem vida útil definida, né? Definido. Aí a norma ela estabelece que a gente tem que recorrer lá ao CPC 01. CPC 01 que determina a questão da revisão de valor justo dos meus ativos, né? Então, o ativo intangível ele cai lá dentro da norma do CPC 01, em que também no mínimo anualmente ou sempre que tiver algum indicador, eu preciso fazer o meu teste de impairment, que é verificar qual é o valor recuperável desse ativo naquele momento. E quando esse valor recuperável ele estiver inferior ao contábil, ou seja, quando o contábil superou, eu preciso fazer o ajuste dessa perda. Depois a gente vai falar um pouco do aspecto fiscal, mas o importante é que a norma contábil estabelece ativo intangível com vida útil indefinida precisa passar por teste impairment, por teste de revisão de valor recuperável anualmente ou sempre que houver indícios de alguma perda. E caso ocorra realmente essa situação, eu tenho ali uma perda, eu tenho que diminuir o valor do meu ativo para aquele valor da avaliação. Que exige então anualmente pelo menos um laudo para poder checar isso e verificar, né, se deu ou não perda, né? Exatamente. E aí vamos citar aqui alguns exemplos aqui de ativos com vida útil definida, vida útil indefinida. Claro que pode ser subjetivo, né, na interpretação, mas assim, geralmente, né, marca, um exemplo. Marca é um tipo de intangível que normalmente não tem uma vida útil definida, né, porque é muito difícil você ter uma marca hoje e imaginar, essa marca vai durar até tanto, daqui a 5 anos essa marca já não tem valor. Como é que você identifica, né, e faz uma identificação objetiva disso? Então, nós estamos aí dentro de um exemplo de um ativo intangível que se caracterizaria, regra geral, como com vida útil indefinida. E um exemplo, então, para a gente falar o outro, né, de vida útil definida que normalmente se trabalha. Um software. Sim. O software é um tipo de ativo, até porque envolve tecnologia e a gente sabe que tecnologia evolui muito rapidamente, que isso não vai ter uma duração indefinida. Né? Dificilmente aquele produto, aquele software que foi desenvolvido, ele vai ficar no mercado aí por prazo indefinido. Ou a própria empresa, de repente, vai criar um novo produto e desenvolver e aprimorar, o mercado vai estar sempre desenvolvendo evoluindo com novos sistemas. Então a gente cai num exemplo típico de um ativo que normalmente tem vida útil definida. Né? E por mais que agora a gente está falando, por mais que todo ano eu invista naquele mesmo software, no desenvolvimento dele, o que eu posso fazer é ir fazendo a revisão da vida útil dele. Exatamente. Né? Aí eu vou fazer a revisão se eu conseguir. E quando você falou assim, eu estou fazendo revisões, etc., a gente também cai naquele. Bom, então, esses gastos que eu estou tendo, eles são despesa ou eles incorporam o meu ativo? Né? Regra geral que a norma determina é que o meu ativo, depois que ele está pronto e eu começo a fazer a amortização dele, os gastos que eu tenho de manutenção ou simplesmente para manter ele ativo, eles são despesas dali para frente. A não ser que eu esteja desenvolvendo já um produto que eu consigo caracterizar basicamente que é um outro ativo. Porque se a gente falou desde o início que o ativo intangível ele precisa ser identificável, ou seja, separável, se eu estiver trabalhando já com um novo produto que vai substituir, aí eu estou desenvolvendo eventualmente um novo produto, eu estou criando um outro ativo e não esse aqui. Mas se eu estou simplesmente dando uma manutenção, atualizando uma versão ali, etc., alguma coisa que exige, aí eu estou tendo os gastos aí, despesas para manter esse software ativo. Aí agora vamos falar de um ativo intangível que a gente já falou várias vezes aqui, mas que também, por ele ser tão diferente, ele também tem outra característica diferente. Né? O goodwill, quando eu faço a incorporação, né, após PPA, com obviamente goodwill identificado, eu posso, a empresa que adquiriu, né, que incorporou agora, ela pode aproveitar, ter um aproveitamento fiscal em 5 anos, uns 60 avos, todo mês ele vai lá e vai diminuindo, vai usando isso aí para poder
reduzir a sua base de tributação do imposto de renda. Então quer dizer que eu estou falando que o goodwill ele tem vida útil definida? Não. Não e sim. Você está dizendo que do ponto de vista fiscal, por algum motivo, a norma determinou que ele tem uma vida de 5 anos ali para você poder fazer a amortização e apropriar essa despesa lá no seu LALU. Né? A empresa de lucro real vai poder apropriar durante 5 anos ali uns 60 avos e ter ali como uma despesa dedutível que vai reduzir o imposto de renda e a contribuição social. Mas do ponto de vista da norma contábil, ele é considerado com vida útil indefinida. Então, o que a norma determina é que também anualmente você precisa fazer uma revisão, fazer um novo laudo para verificar se aquele goodwill que você constituiu lá no início da operação, aquele valor ele se sustenta, ele se mantém, ou se ele já teve realmente alguma perda, alguma redução de valor, e você vai fazer um reconhecimento ali da perda contábil, que normalmente não vai ser igual à da amortização. Então, quanto da amortização eu vou ler uns 60 avos contabilmente, eu posso passar um ano inteiro, fazer um laudo e o meu goodwill permanece, não tive redução nenhuma. E de repente, num outro ano, eu posso ter uma perda maior. Então, a gente tem que ter aí o cuidado, especificamente no caso do goodwill, de estar atento à diferença da norma fiscal para a norma contábil. Enquanto a amortização, igual do software que a gente colocou, a norma de certa forma contábil não determinou qual é o percentual e esse laudo, etc., pode determinar e você vai seguir. No caso específico do goodwill, que é um item sempre importante, a gente volta a ele aqui, a gente tem bem claro essa separação aí entre a visão fiscal e a contábil. E lembrando que o goodwill, ele também, uma vez que ele sofreu o impairment, ele não volta atrás no valor, né? Não volta. Então, perdeu e é isso aí que é tratado nele, né? Exatamente. Diferente dos demais ativos que... Os outros intangíveis, que eu posso ter uma perda e de repente depois eu posso ter uma recomposição dessa perda, né? Os outros eu não posso aumentar mais do que o valor original lá, mas eu posso sempre, se eu tive uma perda num ano de 10 e no outro ano recuperou 5, eu posso reverter aquela perda. Diferente aí do caso. Do goodwill, né? Exatamente. Então ele é bem específico, né? Um intangível bem complicado. Por isso que ele está até fora, eu acho, do 604 lá na norma. De colocar. Né? E quando a gente está falando então do reconhecimento desse ativo intangível, o que muda do ponto de vista contábil? A gente já falou, né, que ele deixa de ser, na constituição dele, ele deixa de ser uma despesa e passa a ser um investimento, e aí eu vou reconhecendo ele ali dentro do meu balanço. E do ponto de vista fiscal, quais são os efeitos que eu tenho aí, se a gente for no momento? Aqui a gente vai ter uma coisa próxima da outra, na regra geral, né? Como eu disse um pouco atrás, eu acho que o mais importante é que as empresas, entidades, elas tenham uma consciência de que a contabilidade deve refletir a realidade dos fatos, e não às vezes o que é o mais conveniente ou interessante. Então, um ativo intangível, quando ele atende às características para ser registrado como um ativo intangível e ele está lá naquela fase de desenvolvimento, ou um ativo intangível adquirido também, né? Porque eu posso simplesmente comprar um software, por exemplo, aí no mercado, ou uma marca, eu posso adquirir um ativo intangível, né? Não só gerar internamente. Ele na contabilidade vai ser amortizado e vai ser amortizado fiscalmente, gerando ali uma despesa dedutível, considerando que aquele ativo tem a ver com a atividade da empresa e está dentro das normas gerais do regulamento de imposto de renda, do que são despesas dedutíveis ou não, né? Então ele tem um tratamento semelhante a outros itens de despesa que são considerados dedutíveis ou não. Então, uma empresa, quando ela, por exemplo, está lá naquela fase do projeto, ela vai, que ela está desenvolvendo, ela vai lançando aquilo ali como despesa. Então ela já vai lançando aquilo como despesa direta todo mês, reduzindo o seu lucro e sua base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Já enquanto ela está ativando,
ela não tem despesa nenhuma, ela está criando um ativo dentro do balanço dela. E esse ativo vai virar despesa no momento da amortização ou, se ele for com vida útil indefinida, no momento da alienação. Então, do ponto de vista fiscal, o ativo com vida útil definida, ele se torna redução de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social, ou seja, se torna despesa indedutível à medida que eu vou amortizando. Já o ativo com vida útil indefinida, ele já vai cair na regra da perda do internet, mas eu tenho que fazer um registro em subconta distinta, isso é um fator importante, que é uma das exigências depois para a dedutibilidade, mas eu só vou reconhecer isso como despesa dedutível no momento da alienação ou da baixa daquele ativo. Então, eu muitas vezes vou reconhecendo ali o ajuste, o impairment, eu tenho um registro contábil de uma perda, mas eu ainda não tenho um efeito fiscal. O efeito fiscal daquilo ali como despesa vai ocorrer no momento da alienação, baixa por algum motivo, perecimento, venda, o que for daquele ativo. Então, as pessoas vão fazer planejamento tributário com ativo intangível, então tem que tomar um cuidado aí em relação a essa situação, porque a gente tem a norma fiscal que nos estabelece ali o regramento. A gente sempre volta na questão um pouco de subjetividade de uma norma mais abstrata. Né? Então o fato é que o intangível, então ele é importante, ele deve, acaba que a maioria das empresas não faz, mas ele deve ser reconhecido no ato da sua constituição. Exatamente. Para fins, a gente está entrando agora, né, acho que o Brasil está consolidando essa posição de usar os seus demonstrativos contábeis como governança mesmo, né? Então acho que mudou bastante o papel da contabilidade, da controladoria, da contabilidade virando controladoria, né, nesses últimos anos, né? Da auditoria ajudando nesse processo, orientar, certificando. Ainda mais porque a gente está falando, né, se a gente for passar aí dos últimos webinars que a gente fez, ou quem gosta do assunto, são diversas regras do IFRS, né, que estão ainda em implementação. Né? A gente começou o ano com o arrendamento mercantil entrando e fazendo todas essas novidades, a receita que entrou em discussão se entraria ou não, né, em como que seria calculado o faturamento, né, com essa parte, enfim. Existe toda uma lógica, né, no mercado para implementar esses dispositivos, adequar isso para a realidade brasileira, e que no final o que a gente está, a ideia é ter demonstrativos confiáveis e que vá mostrar para o acionista, para o cotista, porque a gente está falando que isso não pega somente empresa grande, a gente está falando que pega todo mundo. Limitadas, SA, grande porte, médio porte, pequeno. Então, é importante ter um profissional do lado ajudando, né? Tanto na parte de auditoria para poder fiscalizar se o processo que foi feito contabilmente, se ele está condizente com todas essas regras que estão sendo alteradas e incluídas no processo. É um ponto também que auxilia bastante nessa discussão, né, do quando aplicar, quando não aplicar. Eu brinco, aí olhando já pela inversa, quando a gente está em alguns laudos, a gente já chama até auditoria, muitas das vezes, né, os parceiros auditores para, olha, qual que é o entendimento, né, dessa norma, desse ponto específico, para a gente ter um fechamento do laudo ali coeso, né, e sem ficar perdendo tempo ali, né, em discussões mais técnicas pós-laudo. Até é melhor fazer isso antes, né? E uma vez que a empresa não conseguiu colocar, porque já vem de muito tempo, marca, vamos voltar, né, exemplo, que vem daquela contabilidade antiga, né, mais fiscal do que propriamente dita para fins ali de controladoria, para fins de governança mesmo, esse cara nunca ativou
ele só vai poder fazer isso num evento futuro, né, Rui, de venda da empresa, enfim, de alguma coisa desse ou se a gente tiver alguma modificação da norma que permita, que permita uma adequação aí dos ativos intangíveis, né, num determinado momento, a quem não registrou no passado, ou quem tem um registro muito inferior a um valor de mercado, né? A gente colocou o CPC 04, ele tem sim a previsão de reavaliação, valor de mercado, mas a gente tem uma limitação da lei, hoje 11.638, que sobrepõe, né, aos pronunciamentos, estabelecendo que você não pode fazer essa reavaliação. Mas isso difere de normas de FRS mundiais e a gente tem sim uma expectativa de que se o Brasil está passando por esse importante processo e passou ao longo dos últimos anos de adequação das suas normas às normas internacionais, como você bem disse, nesse mundo globalizado em que o Brasil não deixa de ser hoje, está no radar aí do mundo inteiro de investidores, né? As mais diversas empresas aqui no Brasil podem, a qualquer momento, ser alvo aí de um interessado, um investidor, um grande grupo que venha para o Brasil. Então, a importância de ter as suas demonstrações contábeis adequadas às normas, refletindo a realidade, com algumas limitações das normas brasileiras, como essa que a gente falou ainda da reavaliação, se possível atestadas ali por um auditor, né, que orientou, ajudou, revisou essa adequação. E você está sempre preparado para as novas operações, você fazer o registro da forma adequada, né? Hoje a gente tem uma limitação em relação às situações passadas, mas que todo o registro do presente e do futuro ele já seja feito de uma forma adequada, sobretudo nesse tema que nós estamos tratando aqui hoje, que são os ativos intangíveis, que não deixa de ser ainda uma novidade, e a gente está aqui nesse bate-papo e tenho certeza que outras dúvidas existem, né? Outros colegas aí poderiam ter algumas interpretações, às vezes um pouco diferentes das nossas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem aqui e o importante é passar para os nossos clientes, para os nossos colegas, a importância de um registro adequado, de ter os seus números de uma forma confiável, transparente, né? E adequada às normas vigentes no país. Perfeito. E até nesse sentido, eu convido vocês também a continuar esse bate-papo que a gente teve, né? O tema ele é amplo, ele é abstrato, e dá entendimentos diversos, né? E dá norma de colocar. Então, quem tiver alguma dúvida pode deixar uma pergunta para a gente vai ter prazer em responder, né? E discutir mais sobre esse tema, né? Rui, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilizar esse tempo para a gente, para poder falar desse tema, né, do ativo intangível, e acho, né, foi bastante esclarecedor, né, vários pontos aqui que a gente no dia a dia fica ali em dúvida, ou que o cliente também fica em dúvida de como é que funciona, de como é que é colocado. Brilhantemente você conseguiu passar para a gente aí essa ponta, e já vou fazer aqui já um convite para os próximos, já espero poder contar com você para poder abrilhantar aí os nossos webinars. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar com colegas e parceiros aí, a gente trocando essas ideias, experiências, né? Espero ter contribuído e permanecemos à disposição para esclarecimento de dúvidas ou para trocas aí de ideias ou discussões ou debates com algum tema que a gente não conseguiu abordar aqui ou esclarecer sobre esse assunto. Perfeito, perfeito. E a vocês, o meu muito obrigado também por estar com a gente até agora nesse vídeo, e o convite para ficar nos acompanhando aí. O nosso tema vai virar uma sequência de outros materiais que a gente vai disponibilizar no site, e um convite para o próximo webinar aí também. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado a todos, um grande abraço.